Notícia urgente. Planejavam explodir o gasoduto Turkish Stream para interromper o fornecimento de gás russo à Hungria. Na Sérvia, perto do gasoduto com gás russo que vai para a Hungria, foram encontrados explosivos e detonadores para sua ativação. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, anunciou isso oficialmente hoje. Segundo ele, os dispositivos explosivos foram encontrados por militares perto do gasoduto Balkan Stream, que é uma continuação do gasoduto Turkish Stream. Viktor Orbán imediatamente decidiu usar esse evento para tentar aumentar seus baixos índices de aprovação nas próximas eleições. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Defesa da Hungria e ordenou aos militares reforçar urgentemente a segurança da infraestrutura. Embora pareça que ele já tenha feito algo parecido antes, quando declarou que os militares protegeriam instalações críticas contra uma suposta ameaça ucraniana. E aqui as peças começam a se encaixar. Literalmente ontem, Viktor Orbán e seu colega eslovaco, Robert Fico, reativaram a campanha de pressão sobre a União Europeia com o objetivo de cancelar as sanções contra o petróleo e o gás russos. E no início de março, lembro, o ditador russo Vladimir Putin declarou publicamente que supostamente a Ucrânia quer atrapalhar Orbán e Fico e, no final das contas, explodir de vez aquele mesmo Turkish Stream. E aí está a coincidência. Supostamente planejavam explodir o Turkish Stream. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que isso é uma operação russa de bandeira falsa. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes, inscreva-se no canal, deixe um like e comente. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, podem fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura de apoiador. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. E está escrito: apoiar o canal Alexei Petty. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você, ficarei grato por qualquer apoio seu. E inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link também está na descrição deste vídeo. Então, em torno das eleições na Hungria, está se desenrolando um verdadeiro suspense. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, declarou hoje de repente que em seu país, perto do gasoduto de gás russo que vai para a Hungria, foram encontrados explosivos e detonadores para ativá-los. Segundo ele, os dispositivos em 2 mochilas foram encontrados por militares e policiais perto da vila de Velebit, a algumas centenas de metros do gasoduto Fluxo dos Balcãs, que é uma continuação do gasoduto Fluxo turco. O trajeto, lembro, passa pelo fundo do Mar Negro da Rússia para a Turquia e depois por terra através da Bulgária e da Sérvia até a Hungria. Vučić disse que comunicou a descoberta ao premier da Hungria. Viktor Orbán afirmou que convocará uma reunião emergencial do Conselho de Defesa. E é no trecho sérvio do Fluxo dos Balcãs que está localizada a única estação de compressão, Jabari, construída em 2021. Em março deste ano, o exército do país reforçou a segurança dela. No ano passado, a Hungria, vale ressaltar, recebeu pelo fluxo turco um recorde de quase 8 bilhões de metros cúbicos de gás. E em 2026 aumentaram ainda mais. As entregas atingiram um nível ainda maior, 22 milhões de metros cúbicos por dia. É curioso para onde esse gás vai, algo que ainda precisa ser esclarecido. Foi sobre isso que Péter Szijjártó, chefe de Relações Exteriores da Hungria, se gabou no fim de janeiro. O mesmo que vive no telefone com Lavrov. E é aqui que tudo começa a ficar mais interessante. É óbvio que Viktor Orbán vai acusar quem de tentativa de sabotagem? Claro, a Ucrânia, pois isso é apenas parte da sua estratégia eleitoral. Já no dia 12 de abril, acontecerão as eleições parlamentares na Hungria, nas quais o partido Fidesz de Viktor Orbán pode, pela primeira vez em muitos anos, perder. O próprio Viktor Orbán escolheu uma estratégia anti-ucraniana como ideia para a sua campanha eleitoral. Bom, segundo ele, de quem é a culpa por todos os problemas da Hungria, da Ucrânia e de Bruxelas? E ontem mesmo, dia 4 de abril, Viktor Orbán exigiu publicamente que a liderança da União Europeia em Bruxelas desistisse das sanções contra Moscou e retomasse totalmente a compra de recursos energéticos da Rússia. Segundo Orbán, no sábado ele teve uma conversa telefônica urgente com seu colega eslovaco, Robert Fico. Não está claro qual era a urgência dessa ligação, mas ele diz que foi urgente, emergencial. E o principal tema foi a situação na Europa, que o primeiro-ministro húngaro chama de crítica.
Orbán afirma que uma grave crise energética está se aproximando do continente e que a cada dia ela ganha mais força. Ele assusta os europeus com a inevitável escassez de combustível e o rápido aumento das tarifas de serviços públicos. Mas acrescenta que há uma salvação nessa situação. Esse é o Vitucha Orbán que pode negociar com o ditador sanguinário Vladimir Putin. Orbán tem certeza de que a única maneira de evitar a ameaça à economia europeia é retomar imediatamente as compras da Rússia. Paralelamente, Viktor Orbán também fez exigências diretas a Kiev. Orbán afirmou categoricamente que a liderança da União Europeia simplesmente deve obrigar o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, a retomar imediatamente o funcionamento pleno do oleoduto Druzhba, que transporta petróleo russo para a Hungria através do território ucraniano. Mas será que Viktor Orbán entendia que ninguém em Bruxelas pretendia suspender as sanções contra a Rússia e retomar a compra de gás russo? É claro que entendia. Entendia perfeitamente. Mas aqui é necessária uma força externa que, não apenas atrapalha os planos de Viktor Orbán, mas também interrompe o fornecimento de petróleo e gás para a Hungria. Durante campanhas eleitorais, é necessário alguém que atrapalhe, como já comprovado há muito tempo na ciência política. Todo consultor político dirá que, sem novidades internas, o político sempre inventa algo, geralmente uma ameaça externa. Vladimir Putin na Rússia é um exemplo disso. Ele construiu todo o seu poder dizendo que a OTAN e o Ocidente querem fazer algo ruim para a Rússia e, por isso, os russos precisam apertar os cintos, aguentar, porque estão em guerra contra o maldito Ocidente que quer escravizar a mãe Rússia. Clássico. E é exatamente disso que Orbán precisa. E aí, seguindo o plano do Kremlin, Orbán mirou na Ucrânia. Lembro que o oleoduto Druzhba foi atacado intencionalmente pela Rússia. Pelos russos ainda no início deste ano, quando Orbán começou sua campanha eleitoral, e ele imediatamente usou o tema do oleoduto Druzhba para culpar a Ucrânia por tudo. Mas, mais uma vez, foi a Rússia que atacou o oleoduto sabendo que esse era o único caminho para o seu petróleo chegar à Hungria. Um ótimo fator na guerra de informação. Agora, a uma semana das eleições, também foram atrás do gás para atingir Viktor Orbán. E aqui eu lembro que, em 24 de fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou a Ucrânia de planejar sabotar o Turkish Stream. Depois disso, a Gazprom informou 4 vezes sobre ataques de drones à infraestrutura do gasoduto na região de Krasnodar. Em 4 de março, Vladimir Putin repetiu publicamente mais uma vez que, supostamente, os serviços secretos russos possuem informações sobre a preparação de um atentado ao Turkish Stream. Depois, com licença, vou citar Vladimir Putin. Assim como os gasodutos Nord Stream foram explodidos no passado, agora em Kiev, com o apoio de alguns serviços secretos do Ocidente, está sendo preparada uma ação para explodir o Blue Stream e o Turkish Stream. Já informamos nossos amigos turcos sobre essa questão. Vamos ver o que vai acontecer nessa área, mas esse é um jogo muito, muito perigoso. E agora o mais importante. A campanha de informação sobre as supostas ameaças ao Turkish Stream se desenrolou em meio à interrupção do trânsito do petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia pelo oleoduto Druzhba. O bombeamento foi suspenso em 27 de janeiro por danos em um trecho na Ucrânia. O diretor-geral da Naftogaz da Ucrânia, Sergei Koretsky, observou que houve um incêndio no reservatório de armazenamento que levou 10 dias para ser apagado. Equipamentos, cabos de força, transformadores e o sistema de detecção de vazamentos foram danificados. Dada a extensão dos danos, a Ucrânia não pôde informar rapidamente sobre quando o oleoduto Druzhba retomará o fornecimento. Em resposta, Budapeste, sem fazer nenhuma declaração sobre o ataque russo ao oleoduto, passou a acusar Kiev de se recusar a bombear petróleo por motivos políticos. E lembro que Viktor Orbán até enviou sua delegação à Ucrânia, que deveria ir ver esses danos e dizer: não, Zelensky está mentindo para todos, ninguém atacou. A delegação foi, voltou e não fez nenhuma declaração. No final, a Hungria bloqueou a concessão de um crédito de 90 bilhões de euros da União Europeia para a Ucrânia e, junto com a Eslováquia, impediu a adoção do 20º pacote de sanções no aniversário da invasão russa à Ucrânia. E agora uma tentativa de sabotagem no Turkish Stream na Sérvia. Isso é uma continuação perfeita da campanha eleitoral de Viktor Orbán, dizendo que supostamente a Ucrânia e Bruxelas querem deixar os pobres húngaros sem gás e petróleo.
Tenho mais do que certeza de que depois de 12 de abril, após as eleições na Hungria, todo esse assunto vai esfriar. E tem mais um ponto muito importante. Você lembra quando Viktor Orbán ameaçou cortar o fornecimento de gás para a Ucrânia de seu território? Ele disse: pronto, já que a Ucrânia não está bombeando petróleo para nós não vamos bombear gás. Você vai se surpreender, mas em março a Hungria, recentemente, não reduziu em nada o bombeamento de gás. Continuava bombeando nos mesmos volumes, continuava negociando. Por quê? Porque ganha dinheiro com isso. Por isso, Viktor Orbán afirma publicamente que nenhum gás passará para a Ucrânia pelo nosso território. Segundo o monitoramento, em março, os volumes de fornecimento foram os mesmos, e em abril eles também continuam. Então, uma coisa são as declarações, mas a realidade é bem diferente. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados de pagamento que estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.